também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Queridos, hoje, o texto que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos se encontra lá em Josué, capítulo 1, versículos 8, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Você está em casa, pegue sua Bíblia, pegue seu papel, sua caneta, para as informações que Deus quer passar para você essa noite. Josué, capítulo 1, versículos 8, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes e nem tenha medo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado por ter conduzido cada um dos teus servos que participaram, Pai, da organização desse culto até aqui. Muito obrigado, Pai, pela vida dos teus servos que estão assistindo essa transmissão ao vivo. E também muito obrigado pela vida daquele que ainda irá assistir, Pai. O Senhor continue abençoando cada lar representado aqui e através desse equipamento que está levando para outras casas, Pai, o teu nome. E essa mensagem entre no coração de cada um dos teus servos.
e faça morada, habite, e fique cravado no coração de cada um deles, Pai. Que o teu nome cresça, que o nosso nome venha sempre a diminuir. Queridos, o título que Deus colocou no meu coração para falar através dessa mensagem é o seguinte: o que Deus fala em momentos de crise. O que Deus tem a nos falar em momentos de crise. E a gente escuta muito falar nessa palavra, crise, 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 é crise ali, é crise acolá, é crise, é crise, é crise. E, a título de informação, eu trouxe aqui um conceito de crise. Crise é uma mudança brusca, é uma alteração no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações elas podem ser físicas ou também simbólicas. Crise também pode ser uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa, em toda a trajetória de sua vida, ela passa por muitas crises. É interessante que, se nós trocarmos a palavra crise por aflição, Jesus já tinha dito isso há muitos anos atrás. E no mundo, nós teremos aflições. Nós temos que ter bom ânimo. Então hoje, Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos o que Ele tem para falar em um momento de crise. Nós estamos vivendo uma crise mundial e essa semana nós tivemos outra crise introduzida. A mudança na organização dos nossos cultos. Estávamos tendo cultos presenciais e hoje nós estamos nos vendo, né? Ou pelo menos nos transmitindo através desse equipamento de mídia. Isso é uma crise, isso é uma mudança. Porém, Josué, nesse momento que nós lemos, ele também vivia uma crise. Josué vivia uma crise muito grande. Por quê? Porque Josué tinha acabado de perder o seu líder espiritual. Ele tinha acabado de perder o mestre que lhe ensinou durante os 40 anos que caminhavam no deserto. Aquela pessoa que ele tinha como referência, aquela pessoa que pegava ele pela mão, aquela pessoa que o ajudava. E é algo muito interessante que em meio à crise que Josué estava vivendo naquele momento, o Senhor Deus diz algo interessante a ele, no versículo 2 desse mesmo capítulo que nós não lemos. Ele diz o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. A terceira sequência do livro, do versículo é o seguinte: levanta-te. Levanta-te. Sabe o que na nossa tradução de hoje Deus estava falando a Josué? Adianta, segue o jogo, vamos para frente, eu vou te usar, eu quero que você guie esse povo. Moisés cumpriu sua trajetória até aqui, daqui para frente é com você. Levante sua cabeça, não fique triste, não esmureça, eu estou com você. A crise que Josué estava passando, Deus falou isso para ele. Nesse momento, essa crise que nós estamos passando, nós venhamos a nos levantar, nós venhamos a levantar a cabeça, nós não estejamos prostrados diante das dificuldades, porque nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso para nos ajudar em toda e qualquer situação. Então, essa crise Josué estava passando, e nós vivemos dias de muitas e muitas crises. Eu não sei, nesse momento, qual é a crise que você está passando.
você está passando uma crise financeira, se você está passando uma crise no relacionamento, se você está passando uma crise de saúde, se você está passando uma crise, você está passando até uma crise existencial, não sei o que é que você está passando, porque eu sou um homem como você, eu sou pó como você. Conhece o teu coração. Antes que a palavra saísse da tua boca, ele já sabe qual é. Nesse momento, assim como Deus falou com Josué, e assim como ele falou com muitos e muitos outros homens no decorrer da história, se dermos ouvidos ao que ele vai dizer, em nome de Jesus, você está passando. Amém? Queridos, a primeira situação que nós vemos no versículo 8 é que Deus fala em momento de crise. A primeira coisa, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. A primeira coisa que eu aprendo é que em momento de crise, eu não posso me afastar da palavra de Deus. Em momento de dificuldade, a primeira coisa que eu tenho que buscar não é o vizinho. A primeira coisa que eu tenho que buscar não é aquela pessoa que me empresta dinheiro. A primeira coisa que eu tenho que buscar é Deus. A primeira coisa que eu tenho que buscar é a palavra de Deus. Porque é nela que eu julgo ter as palavras de vida eterna. É nela que testificam Cristo Jesus. Nessa crise que nós estamos vivendo, a palavra ela tem se aproximado de você ou ela tem... Esse momento difícil em que nós vivemos, você tem lido mais a palavra ou você tem lido mais jornais sensacionalistas? Você tem confiado mais na palavra ou na mídia que morre 250 mil todos os dias? Em quem você tem confiado em momentos de crise? Porque, meus irmãos, o Salmo 1, versículo 1 e 2, ele diz que mais do que feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que só fala desgraça. É aquele que só prega tempo ruim. É aquele que só fala que vai piorar. É aquele que só diz que vai morrer 50 milhões. Ele continua no versículo 1 ainda. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, primeiramente, o seu prazer não está nas mídias sociais, não está no Netflix, não está nas séries, nos livros seculares, nas atividades físicas. Antes, o seu prazer, em momento de crise, é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. A primeira coisa que Deus quer falar com você hoje é que em momentos de crise, você tem que se aproximar dele. Da mesma forma que nós, quando estamos doentes, nós procuramos quem? Nós procuramos quem? Médico. Procuramos um médico. Em momentos de crise, nós temos que procurar Cristo Jesus. Em momentos de dificuldade, eu tenho que olhar para o monte e saber que é de lá que vem o socorro. É que o socorro ele vem do Senhor. Fez tudo. Eu fico me perguntando, já que ele fez tudo, ele também conhece tudo. Ele sabe consertar tudo. E quem fez um notebook, ele sabe consertar um notebook. Ele sabe onde faz peças que ele colocou.
Primeira coisa, meu irmão, você tem que entender, de vez por todas, em nome de Jesus, é que nesse momento se agarre na palavra. Nesse momento, busque a Deus incansavelmente. Nesse momento, faça como Asaf, capítulo 73 do Salmo, que ele diz que meus pés quase se desviavam. Eu estava quase a cair em um abismo, porque eu olhava para um lado e para o outro e não entendia aquilo que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu Deus, o porquê? E aí lá no versículo 14, se eu não me engano, ele diz que eis que entrei no santuário do Senhor, eis que me aproximei do Senhor, eis que estive aos pés do Senhor, eis que busquei o Senhor, e aí eu compreendi. Quer entender tudo que está se passando? Você quer entender tudo que ainda vai vir? Você quer entender porque tudo que você passou não tem outro caminho. Porque Jesus, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E não há vida se não for por ele. Não está conseguindo ler a palavra? Essa ajuda. Senhor, reaviva a chama. Coloca alguém. Faça como aquele hino. Alice, que diz, sozinho eu não consigo mais. Sou humano, só sei errar. Me ajude a melhorar. Eu preciso, meu irmão, entender isso. Porque senão nós vamos passar crises, crises, crises e mais crises. Fazendo assim. Segue em tiroteio, sem saber para onde vai. E o crente, meu irmão, ele sabe. Sabe qual é o final. Então, nesse momento, você entenda que a crise, ela está aí. Você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa cada vez mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Você precisa invocá-lo enquanto está. Dando continuidade, a partir do versículo 2, nós vamos ver algumas informações que o texto nos transmite. Ele diz no versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, porque eu estou contigo, aonde quer que tu andares. Segunda situação, aqui no versículo 9, diz que em momentos de crise, nós precisamos nos esforçar. E a primeira coisa que nós precisamos nos esforçar é discernir aquilo que é fato na crise e aquilo que é fake news. Essa palavra que é bem atual. Nós precisamos, em momentos de crise, discernir, entender, compreender, analisar, averiguar aquilo que de fato é real e aquilo que de fato é especulação. Porque se você espremer tudo o que tem se passado através dos canais de notícias, a gente espreme e eu creio que vai dar 25% de verdade, 75% de especulação. Às vezes a gente escuta algo e a primeira coisa que a gente faz é transmitir. E às vezes aquilo que você escutou é um boato. Você escutou é uma... E aquilo só vai trazer pânico
aquilo só vai trazer inquietação, aquilo só vai trazer mais crise. Então, analise a situação em que você vive. Eu estava ouvindo colapso da saúde. Rapaz, colapso é um colapso. É um paradoxo, né? Colapso é um colapso. É. Só que o colapso, meu irmão, sempre foi o colapso. A saúde, ela sempre foi a saúde que nós temos. Qual de vocês que está em casa já chegou no hospital e foi atendido de primeira? Qual de vocês que estão em casa já tiveram que alguém levar para um UTI? Já entrou de primeira? Eu lembro de um tempo que eu tinha plano de saúde, é tempo que eu tinha dinheiro. Eu chegava no plano de saúde para ser consultado de 7 horas da manhã. Saía de 2 horas da tarde. Plano de saúde. Já marquei consultas no SUS há um tempo atrás, que passou 2 anos para serem marcadas. Não, mas a saúde ela estava muito boa. Saúde? A saúde estava muito boa, ninguém nem morria. Ninguém morria não. Chegava lá, tinha uma máquina de ressuscitação. Era ligada diretamente com o céu. O cara digitava lá e a alma voltava. Meu irmão, em momento de crise, fique atento. Fato é verdade. Aquilo que não é. Em momento de crise, saiba discernir o que é que está acontecendo. Algumas pessoas estão colocando, ou melhor, colocaram, né? Muita esperança. Uma vacina abençoada. E a vacina chegou. Glória a Deus, amém? Eita, tem um novo vírus que é a vacina. E agora? Jeito. Agora eu vou passar mais 10 anos dentro de casa. Em momento de crise, se apegue com a palavra. Em momento de crises, discirna, entenda. Lá Paulo diz, 2 Coríntios, se eu não me engano, que aquele que é espiritual, ele discerne em tudo. Ele compreende as coisas que estão passando por ele. E a partir dali, ele segue adiante. Em momentos de crise, nós precisamos nos esforçar também para orar. Em momentos de crise, precisamos falar menos de oração, falar mais. Em momentos de crise, você precisa contabilizar qual o tempo que você está dando ao Senhor através da sua oração. Quanto você tem pedido a Deus? Quanto você tem clamado a Ele, de fato? Não apenas falado. Porque a gente fala muito de oração, ora pouco, a começar de mim. Em momentos de crise, eu preciso entender aquilo que está na minha frente. Em momentos de crise, eu preciso dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor, orar a Ele em secreto, e em secreto Ele me ouvirá. Em momentos de crise, eu tenho que fazer como está lá em 2 Crônicas 7,14, humilhar e orar, buscar a face do Senhor. Aí Ele vai ouvir, vai perdoar os nossos. E assim, nós precisamos entender que não sou eu que estou falando isso para você. É o Deus Todo-Poderoso. Em momento algum eu li algo escrito por mim. Aqui está. Indo adiante, ele diz:
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Em momentos de crise, meus irmãos, nós precisamos erguer a nossa cabeça. Em momento de crise, nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos estar o tempo todo melancólicos, cabisbaixos, fazendo a cantiga da hiena. Você de casa sabe qual é a cantiga da hiena? Ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim. Eu sou o coitadinho, eu sou o pobrezinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é filho de Deus Todo-Poderoso. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você é filho daquele que para ele nada é impossível. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, sabe por quê? Jó capítulo 19, versículo 25. Tenha ânimo, porque o seu Redentor, aquele que pagou o preço por você, está vivo. E no fim de toda e qualquer situação, ele vai se levantar, ele vai te resgatar, ele vai te livrar, ele vai pegar pela tua mão, tirar os teus pés do lodo e colocar os teus pés fincados na rocha. É ele quem vai fazer toda essa situação. Em momentos de crise, precisamos ter bom ânimo e saber que o nosso Redentor vai resolver essa situação. Mas também tem algo interessante. Tem algo interessante, porque também em momentos de crise, nós temos que saber que o céu é melhor. Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se esquece que temos uma eternidade lá no céu. E nos apegamos a alguns anos aqui na terra. E é muito interessante que Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: mas de ambos os lados eu estou em aperto. De um lado está faltando dinheiro, do outro lado tem um coronavírus. E eu estou aqui no meio. E aí Paulo diz: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Anteriormente, no mesmo capítulo, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha a certeza disso. É por isso que Paulo não tinha medo de qualquer situação. Quando eu digo que ele não tinha medo, eu não digo que ele iria entrar no hospital, na ala de Covid, dando salto solto, tesoura voadora, sem camisa, sem máscara e beijando o pessoal todinho que estava lá. Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que ele ia cumprir o que tinha de cumprir, mas ele ia avançar. Ele ia continuar. Ele ia perseverar. Porque ele sabia que se... Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:1, ele sabia que, estando certo, que se esta morada temporária, essa habitação terrena, for destruída, temos da parte de Deus edifício, não feito por mãos. Edifício. Se a nossa casa perecer aqui na terra, nós temos um edifício lá no céu. É fechar os olhos aqui na terra e abrir os olhos lá no céu. Você tem que ter essa certeza, porque você vai viver, porque senão você vai viver uma vida de medo. Se eu morrer, se eu pegar, e se? Momentos de crise, tenha bom ânimo. Momentos de crise, saiba para onde você vai, se você fechar os olhos agora. Sabe por quê? Ou em momentos sem crise, a baixa for dada na sua carteira, você sobe de todo jeito. Quando o RH do céu fizer assim, ó,
carimbar a sua azulzinha, você sobe, você desce. E se o céu é real e é eterno, o inferno também é real. Em momentos de crise, se aproxime da palavra. Em momentos de crise, se esforce cada vez mais para entender aquilo que você está passando. Se esforce cada vez mais para orar ao Deus Todo-Poderoso. Em momentos de crise, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo como Naamã teve, indo lá se banhar por 7 vezes um rio que não era essas 1000 maravilhas. Mas ele acreditou, ele teve fé. Depois do último mergulho, saiu de lá, curado, revigorado, firme, feliz, contente. Saiu de lá convertido. Santo, meu irmão. É muito bom. E a palavra que Deus vai curar, que Deus vai livrar. Saber para onde. Cantar aquele hino maravilhoso. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. E quando se fizer chamada, lá estarei? Pense nisso. Seu coração. Em momentos de crise, o céu é o... Queridos, dando continuidade, ele diz o seguinte: esforça-te, tem bom ânimo e não te espantes. Queridos, em momentos de crise, nós devemos manter a tranquilidade. Em momentos de crise, nós não podemos nos espantar com aquilo que ainda está por vir. Sabe por quê? Josué tinha uma difícil missão. Ele iria enfrentar aqui 7 nações, maiores do que a dele, mais fortes do que a dele, com poderio bélico, militar, mais poderoso do que a dele. Mas Deus estava dizendo a ele: assuste. Às vezes, meus irmãos, por causa do susto, por causa do medo, deixa de entrar na terra. Todos aqui e que conhecem a história do povo do deserto. Colocados alguns espias para observar a terra. E aí, ao retorno, o povo tudo com medo. Lá tem gigante. Lá o povo é muito forte. Lá não vai dar. Deus me tirou de uma situação difícil e me colocou dentro da boca do jacaré. Mas tiveram 2 homens. Não, terra é boa, leite e mel, a gente vai ficar com ela. E a esses 2 foi dado o privilégio de todo aquele povo que saiu de lá, chegaram até a terra. Deus, eu que te ajudo, eu que te dou saúde, eu que te dou o ar que você respira, sou eu que provejo tudo aquilo que você precisa. Não tenha medo. Queridos, em momentos de crise, nós não podemos nos abater. Davi, ele tinha uma missão bem interessante. Ele estava prestes a lutar gigante de quase 3,50 metros. Suja toda a armadura, juntando com lança, com espada, com tudo, capacete, pesava mais de 70 quilos. Alguns historiadores afirmam que pelo tamanho e pelo peso da armadura,
dias ele tinha que ter, em média, 230 ou 200 quilos. A ponta da lança dele tinha só 6 quilos. A ponta da lança. Aí não resta a lança toda. Davi não teve medo. Imaginando. Davi com um badoque. 5 pedinhas. Chega na frente de um monstro daquele. Joga uma pedinha na cabeça dele. O cara cai. Davi vai lá, pega a espada, ora a cabeça do cara e sai vitorioso. Possível. E para ninguém que estava ali, a não ser Davi, para ninguém ele ia sair vitorioso. Ninguém acreditava nele. Ele teve bom ânimo. Ele disse: ele vem até mim, braço de carne. Eu vou até ele. É nisso que nós temos que crer. É nesse momento de crise, nós precisamos não nos esquecer. Nesse momento de crise, nós precisamos estar alinhados com a palavra. Nesse momento de crise, nós precisamos nos esforçar cada vez mais. Nesse momento de crise, eu preciso ter bom ânimo. E no final, ele diz: porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. No momento de crise, acredite. No momento de crise, você não está só. No momento de crise, ele é contigo, assim como foi com Gideão, lá em Juízes capítulo 7, onde 450 soldados para um. Imaginou? Imaginou, Mateus? Tu fortão aí, lutando contra 450 pessoas? Vê só. Era um chá para Mateus. Se ele se transformasse em Super Saiyajin, ia ser bom para ele. Já imaginou, meu irmão? Talvez a dificuldade, a crise que você esteja passando é semelhante à de Gideão, onde 300 homens saíram vitoriosos em cima de mais de 135 mil. Esse é o Deus que vai estar com você. Esse é o Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo. Esse é o Deus, meu irmão. Você todo domingo escuta falar. Mas esse também é o Deus. Você tem que conhecer de como ele caminhar. Esse é o Deus que é contigo, assim como foi com o rei Ezequias. Tá? Livro de 2 Reis, capítulo 19. O rei Ezequias ora ao Deus Todo-Poderoso para que livre a nação de um opressor chamado Senaqueribe. Deus olha assim no céu. Aí, Miguel está numa missão, Gabriel está em outra. Ei, menino, vem cá. Solta a vassoura aí, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ali embaixo. Resolve aquela parada ali. Depois tu volta. O anjo matou mais de 185 mil. Deus que você serve é poderoso. Deus que você serve, ele é filho. Ele não é um homem a mentir. E nem filho de um homem para se arrepender. Em momentos de crise, creia que o Senhor está contigo. Ele é contigo. E diz:
Vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai separar você de Cristo. Todas as crises que você está passando, troque a palavra que está aqui. Troque a palavra que foi lida agora. Diga assim: eu estou certo que nem corona, nem desemprego, nem ansiedade, nem depressão, nem os governantes, nem qualquer coisa que esteja por vir vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Esse amor é imensurável. Esse amor, em momentos de crise, é que te sustenta. Esse amor, em momentos difíceis, é que te coloca no colo. Por muitas vezes, você acha que está andando só, mas de fato você nem andando está. Está nos braços do Pai. Creia nisso. Creia. Em momentos de crise, Deus fala através da sua palavra. E Ele fala que você deve cada vez mais se aproximar dele. Ele fala que em momentos difíceis, em momentos de crise, você precisa se esforçar para entender aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele fala que você precisa cada vez mais orar, buscar a face do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas sentadas. Deus fala em momentos de crise que nós precisamos ter bom ânimo. Bom ânimo em saber que meu Redentor, Ele vive e que por fim Ele vai se levantar. Mas em momentos de crise eu também tenho que entender que se os meus olhos se fecharem aqui na terra, eles se abrirão, recebendo a glória do Pai que está nos céus. Em momentos de crise, não fique assustado. Dê ouvidos ao Senhor. Em momentos de crise, muitos homens de Deus puderam dar um passo para trás, mas eles avançaram. Em momentos de crise, 3 jovens se recusaram a se dobrar diante de uma estátua. E por isso foram jogados numa fornalha ardente. Mas Deus livrou eles. Em momentos de crise, um povo foi afugentado. E de frente a um mar que não se via o fim, Deus fez um milagre e abriu o mar de banda a banda. Mas saiba que se o mar não se abrir, se Ele não te convidar para caminhar sobre as águas, você vai se encontrar com Ele lá no céu. Em momentos de crise, Deus está contigo. E você precisa saber que o teu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é um Deus que caminha contigo no deserto. Ele é aquele que traz luz à tua vida. Esse é o Deus ao qual você serve. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse banquete espiritual ao que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos. Que em momentos de crise nós venhamos a confiar em Ti. E de fato cravemos toda a palavra que foi cantada, lida e pregada nesta noite nos nossos corações. Que o Teu nome cresça e o nosso nome
nos dá uma semana de paz para cada um que está aqui nesse culto e também em suas casas, assistindo através desses equipamentos de mídia, Pai. E também aqueles que ainda irão ouvir, Pai. Que eles saibam que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, é coluna de fogo no deserto à noite e uma nuvem que traz sombra durante o dia. É a luz que clareia toda e qualquer escuridão. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente em meio às angústias. Obrigado, Pai. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.